Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nosso bate-papo de hoje, eu trouxe uma questão de uma cliente de uma dos nossos marketplaces, que ela inclusive ficou bem brava porque que uma placa de 20 não atendia as duas câmeras dela de 8 watts, né? Então, como eu achei interessante a colocação dela e entendo que a dúvida dela pode ser a dúvida de muitos de vocês, eu trouxe essa problemática para a gente fazer os cálculos aqui didaticamente e conversarmos um pouco sobre isso. Então, se você está curioso para saber, fica comigo até o final desse vídeo. A dúvida dessa cliente é o seguinte, tá? A reclamação final dela era o seguinte: que isso, gente? Para duas câmeras de 8 watts, preciso de um painel de 150 watts com um inversor de energia que custa mais de R$600? Então não vale a pena nunca adquirir esse painel solar de 20 watts. Não tem eficiência nenhuma. Vamos entender isso. Quando essa cliente nos procurou através dos marketplaces, a dúvida dela era a seguinte: que ela tinha duas câmeras de segurança de 8 watts cada uma e ela queria comprar um painel solar de 20 watts para alimentar essas câmeras, certo? Então temos aí uma potência de 16 watts e um painel de 20 watts. Vamos entender a primeira coisa, gente. A potência do equipamento não é o consumo do equipamento. A potência é uma coisa, o consumo é a potência vezes o número de horas por dia que esse equipamento vai ser utilizado, certo? Então, se pensarmos que ela tem duas câmeras de 8 watts e que elas vão ficar ligadas 24 horas por dia, na verdade ela tem um consumo de 384 watt-hora dia e ela queria comprar uma placa solar de 20 watts. Mas será que essa placa de 20 watts solar, que funciona durante o dia, quando tem radiação, é o suficiente para alimentar esses 384 watt-hora dia que ela precisa? Essa é a questão que muitos dos clientes não entendem. Primeira coisa, a placa solar ou o sistema solar precisa gerar o que o seu equipamento vai consumir ao longo daquele período de tempo que você quer que ele trabalhe. E eu sempre costumo brincar, né? A placa solar não engole o sol, né? A placa solar, ela tem as limitações dela, né? Para a geração. E para que a gente tenha um dimensionamento bem feito, a gente precisa ter um equilíbrio entre consumo, geração e perdas. E ainda temos que considerar a questão de autonomia, tá? Então vamos entender um pouquinho. Quando eu falo para vocês que uma placa de 20 watts, ela é 20 watts pico, conforme eu já expliquei em vídeos anteriores, o que significa esse pico? Que a placa solar, ela não gera linearmente 20 watts, desde a hora que começa a irradiação solar até o final do dia, quando o sol vai se pôr, né? É uma integral que a gente faz dos 1000 watts por metro quadrado, equivalente, né, à irradiação do meio-dia. Então, lá quando o sol nasce até o sol se pôr, se a gente integralizar isso à máxima potência que o painel vai trabalhar, a gente vai chegar num número de média nacional e que a gente utiliza didaticamente de 5 horas, certo? Então, a gente precisa entender quanto esta placa de 20 watts vai gerar. E aí eu vou fazer esse cálculo para você entender por que foi recomendado para ela trabalhar com uma placa de 150, 155 watts e não com uma placa de 20 e que ela ficou bem brava. Vamos acompanhar esse cálculo aqui comigo e tirar essas dúvidas. Lembrando que nos vídeos aqui no YouTube a gente faz um cálculo didático, então eu não vou acrescer perdas, vou arredondar bastante número, que é para facilitar o entendimento. Tá bom? Então, bora lá, vamos fazer esse cálculo. Primeiramente, eu abri aqui o datasheet da placa de 20, tá? Então, estou utilizando aqui o modelo Resum de 20 watts, tá? Antes da gente falar de qualquer dado, vamos fazer aqui os cálculos, né? Então, vamos calcular o consumo. Então, ela tem aqui, ó, duas câmeras de 8 watts, 24 horas por dia. Então, o consumo dela vai ser 384 watt-hora dia.
Ora, se eu vou trabalhar com sistema de energia solar fotovoltaico, a minha fonte de energia é o meu banco de baterias, certo? Ou o meu sistema solar que alimenta o banco de baterias que vai fornecer carga para o meu equipamento. Então, eu tenho que pensar na primeira premissa, estou trabalhando com um sistema em 12 volts. Então, eu preciso descobrir o consumo em 12 volts. Vou dividir isso aqui por 12, vou ter o meu consumo em ampere-hora dia, que vai dar aqui, ó, 32 ampere-hora dia. Correto? Se analisarmos aqui o meu datasheet do Resum de 20 watts, eu vou olhar aqui que a máxima potência dele é de 1,10 amperes, né? Se eu pegar esse 1,1 amperes vezes a média nacional que a gente está trabalhando aqui didaticamente, 1,1 vezes 5, esse painel aqui vai me gerar, sem considerar perdas, nada, 5,5 ampere-hora dia, tá? Já entendemos por que esse painel não é o suficiente para alimentar o consumo dessas duas câmeras 24 horas por dia, correto? Bem, então antes de eu mostrar para vocês por que nós recomendamos o módulo de 150, 155 para ela, vamos fazer o cálculo de bateria. Lembrando que eu não vou trabalhar com consumo corrigido, porque eu não quero colocar nesse exercício aqui, nesse demonstrativo, as perdas. Então, eu vou trabalhar só com o número mesmo. Então, vamos pegar esse consumo que nós calculamos aqui, ó, 32 ampere-hora dia, vezes 4 dias de autonomia. Por que eu tô colocando 4 dias de autonomia? Se é câmera, eu preciso ter segurança, né? Então, a gente geralmente trabalha entre 3 e 4 dias de autonomia. Vou colocar aqui 4 porque é um número que eu gosto bastante. Dividido pela taxa de descarga da bateria estacionária, que é 0,8, que nós já comentamos isso em vídeos anteriores. Então, o tamanho do meu banco de baterias ficaria da seguinte forma: 32 vezes 4 dividido por 0,8. Então, eu precisaria aqui de um banco de bateria de 160 ampere-hora. E aí a cliente ficou muito brava comigo, né? Por quê? Porque ela acreditava que se ela colocasse lá uma plaquinha de 20 e uma bateria de 30, uma plaquinha de 20 watts e uma bateria de 30 amperes ia alimentar isso tranquilamente. Mas como eu falei, gente, a potência do equipamento não é o consumo. O consumo é a potência vezes o número de horas que esse equipamento vai trabalhar. E ainda tem que incluir as perdas, né, envolvidas no sistema, que nós não estamos tratando delas aqui, a gente só quer dar um demonstrativo, tá bom? Então, vamos lá, já sabemos aqui, consumo 32, guarde esse número, bateria de 160 ampere-hora de capacidade. Agora eu vou abrir para vocês o datasheet da placa de 155, que é o que eu tenho no estoque, para mostrar para vocês por que a gente indicou essa placa entre 150 e 160, tá bom? Bem, então vamos lá, vou anotar aqui de novo para a gente não perder, 32 ampere-hora dia, e a bateria aqui, 160 ampere-hora, certo? Então vamos ver por que a gente indicou o painel de 155. Olha a corrente que esse painel tem. 7,51 vezes 5 horas equivalente dá 37,55 ampere-hora dia. E cortou aqui, mas tudo bem. Então, pessoal, veja bem, ficou compatível a geração do meu painel com o meu consumo, certo? Eu não coloquei aqui o de 150 porque eu não tenho ele, então, para mim, o sistema ficaria dessa forma, tá? Solar de 155 watt pico, certo? Se a minha corrente, eu vou olhar aqui a minha corrente de curto-circuito, que é a maior corrente que o painel pode gerar, 8,31. Então, se eu colocar aqui um controlador de carga de 10 amperes, já daria para atender. Um controlador de 10 amperes. Já descobri que eu preciso de uma bateria estacionária de mais ou menos 160 ampere-hora. Só que ainda tem mais um detalhe. Ela falou que essas câmeras dela são 220
volts de corrente alternada. Então, eu preciso colocar aqui o que ainda? Um inversor. Por isso que o sistema também acaba ficando caro. Lembrando, pessoal, e frisando bem, estou fazendo cálculo puro, tá? Eu não estou colocando as perdas de controlador de carga, de inversor, de um monte de coisas que a gente coloca como premissa no sistema, porque esse é um vídeo didático, tá bom? E quando a gente fala de inversor de 12 volts para 220 volts, eu tenho que levar em consideração aí sim a potência do equipamento. Então aqui, o menor inversor que você achar no mercado, você poderia colocar ele aqui para trabalhar, tá? O que eu tenho no estoque seria inversor de 300 watts. Nossa, Alessandra, mas você só tem 16. Pessoal, mas eu não tenho inversor menor. Se achar inversor menor aqui, de 12 para 220, pode colocar. Eu estou colocando aqui o que eu tenho para dar de exemplo para vocês. Então, fazendo um cálculo aqui de mercado, realmente, o que ela vai gastar é muito mais do que ela tinha imaginado, porque ela tinha imaginado colocar uma placa de 20 watts, tá? Um controladorzinho pequeno aí de 10 amperes, que também tá dentro, que é o menor controlador também, que é fácil de achar, e uma bateria de 30. E a realidade não é bem isso, né? Porque precisa calcular tudo direitinho, precisa calcular o consumo, quanto a placa gera. Aí sim, né, quando a gente vai fazer uma proposta comercial, as perdas, o inversor, cabo, conector, se for necessário, tudo isso. Então, pessoal, para que a gente tenha um pouco mais de autonomia na hora de entender sobre o que nós precisamos comprar, é pensar exatamente nisso, tá? Como é que uma placa solar que vai trabalhar somente durante o período diurno vai alimentar o meu equipamento que vai trabalhar 24 horas por dia? Então, preciso fazer essa conta. Então, é por isso que a gente tem que pensar por que uma placa solar não vai atender ao consumo de 2 câmeras de 8 watts funcionando 24 horas por dia. Deu para entender, pessoal? Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham compreendido essa questão do dimensionamento dos cálculos e das premissas que devem ser levadas em consideração e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!